Oi, gente! Vamos falar de radiação? Mas para isso vamos lembrar alguns conceitos, como o índice da raiz, que é o numeral 2, o radicando, que é o número que está dentro da raiz, nesse caso é o 4, o 2, que é o resultado da raiz, e o símbolo, que é o radical. O que significa a raiz? Uma raiz é uma potência com expoente fracionário. Veja só, nós temos que a raiz é igual à potência. Como ficaria, então, a raiz quarta de 2 elevado à quinta? O radicando é 2. Esse 2 ficará elevado a 5 quartos. 5, que é o expoente de 2 na raiz, né? E 4 é o índice da raiz. Veja o outro exemplo. Menos 5,3 elevado a 3 meios. Por que 3 meios? Lembre que esse 2 é o índice da raiz. Ele não precisa estar escrito. Porém, ele ficará sempre indicado como 2. Outro exemplo. 4 quintos elevado a 7 sextos. 7 é o expoente do número 4 quintos e 6 é o índice da raiz. Se eu tiver que fazer o processo inverso, menos 0,6 elevado a 3 meios. Então, nós colocamos a raiz, o radicando dentro dela, o 3 que está no numerador ficará como expoente, e o 2 será o índice da raiz, que não precisa ser colocado. Outro exemplo, 2 sétimos é o radicando, 7 é o expoente de 2 sétimos, e 6 é o índice da raiz. Em geral, se nós temos uma raiz de A de n elevado a b, nós teremos que esse n é a mesma coisa que b sobre a. b é o expoente do radicando e a é o índice da raiz, onde o a sempre vai ser maior ou igual a 2. Importante sabermos, se eu tenho uma raiz, seja ela qual for, e o radicando for 0, vai ser sempre igual a 0. Se eu tenho uma raiz onde o radicando é 1, o resultado sempre será 1. Propriedades. O índice igual ao expoente. Sabendo que raiz sétima de 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sétimos, nós podemos saber qual será o resultado da seguinte expressão. Raiz quinta de 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 elevado a 5 quintos. Isso será igual a 2, porque simplificando 5 sobre 5 vai dar 1, logo o resultado será 2. Então, em geral, toda raiz elevado ao índice A e expoente A, simplificando, será sempre igual ao radicando. Segunda propriedade, multiplicação de raízes de índice igual. Bom, a gente já sabe que raiz sétima de 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sétimos. Logo, qual será o resultado da seguinte expressão? Raiz quadrada de 2 elevado a nona vezes raiz quadrada de 5 elevado a sétima. Isso é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 9 meios vezes 5 elevado a 7 meios. Ou 2 elevado a 9 vezes 1 meio, aplicando a propriedade da potência, e 5 elevado a 7 vezes 1 meio. Se nós temos os mesmos índices externos, nós podemos escrever tudo no mesmo parênteses. 2 elevado a nona vezes 5 elevado a sétima elevado a 1 meio. Logo, se nós temos o mesmo índice, podemos colocar sempre no mesmo radicando e colocamos a multiplicação junto. Então, vejamos a segunda propriedade, multiplicação de raízes de índice igual. Se eu tenho as raízes com o mesmo índice, nesse caso é o 3, eu posso escrever numa única raiz, raiz cúbica de 6 vezes 36. A raiz cúbica de 6 vezes 36, fazendo a multiplicação, ficará 216.
Fatorando 216, então a raiz cúbica de 216 fatorada será 6. A mesma coisa acontece quando a raiz cúbica é de números fracionários. Só não podemos esquecer de fazer a multiplicação dos sinais. Colocamos na mesma raiz, porque a raiz é a mesma, raiz cúbica, e aplicamos a propriedade da potência. Primeiro, regrinha de sinal, menos por menos vai dar mais. E se eu tenho uma multiplicação, repete a base e soma-se os expoentes. 4 mais 2, 6. 5 mais 1, lembra que quando não aparece tem 1, 6. Tiramos a raiz fazendo a simplificação, então simplifica, cai fora a raiz, aqui ficaria 2 e aqui ficaria 2. Então, nós temos que 2 ficará 2 elevado ao quadrado e 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, logo o resultado será 4 nonos. Terceira propriedade, divisão de raízes de índice igual. Então, vejamos. Sabe-se que toda raiz sétima de 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sétimos. Então, qual será o resultado da seguinte expressão? Raiz quadrada de 7 elevado à quinta divididos por raiz quadrada de 5 elevado à sétima. Primeiramente, vamos tirar das raízes. Então, colocamos em expoente fracionário 7 elevado a 5 meios e 5 elevado a 7 meios. Podemos escrever todos em forma de potência de potência. 7 elevado a 5 elevado a 1 meio e 5 elevado a 7 elevado a 1 meio, que é a mesma coisa que 7 elevado a 5 divididos por 5 elevado a 7 elevado a 1 meio. O que teremos com isso? Que toda a divisão de raízes de índice igual é a mesma coisa que escrever na mesma raiz e fazer a divisão antes. Então, na terceira propriedade, divisão de raiz de índice igual. Colocamos as raízes que têm o mesmo índice juntas. Então, raiz cúbica de 81 terço vezes a raiz quadrada de 2 oitavo. Simplificamos as raízes. Então, raiz cúbica de 81 terço é a mesma coisa que raiz cúbica de 27. Simplificando o 2 oitavos, nós teremos raiz quadrada de 1 quarto. Agora sim, podemos tirar a raiz. Raiz cúbica de 27 é 3, vezes a raiz quadrada de 1 quarto é 1 meio. Realizamos a multiplicação, lembra que o 3 é inteiro, numerador com numerador, denominador com denominador, teremos 3 meios. Veja o próximo exemplo. Colocamos todos na mesma raiz. Então, raiz cúbica de 256, veja que é uma divisão, usamos o processo da divisão, que é, repete o primeiro, vezes o inverso do segundo. Então, 256 terços, vezes o inverso de 4,81 avos, que será 81 quartos. Fazemos a simplificação, podemos simplificar o 3 com o 81, que vai ser 1,27, e o 4 com o 256. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 64. Realizamos a multiplicação de 64 por 27, então teremos a raiz cúbica de 1728. Fatorando 1728, a raiz cúbica será 12. Quarta propriedade.
raiz de uma raiz. Já sabemos que raiz sétima de 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sétimos. E que a propriedade da potência de potência, é multiplicação das raízes. Então, 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo será 3 elevado à sexta potência. Então, qual será o resultado de raiz quadrada de 7 elevado à quinta potência? Primeiramente, tiramos da raiz. Então, ficaria 7 elevado a 5 meios elevado a 1 meio. Aplicamos a propriedade da potência, que é a multiplicação. Teremos que 7 elevado a 5 quartos. Logo, o resultado de raiz quadrada de 7 elevado à quinta potência é raiz quarta de 7 elevado à quinta potência. Isso quer dizer que quando eu tenho duas raízes, nós multiplicamos os índices das raízes. Veja na aplicação. Raiz quadrada de 16. Então, nós vamos aplicar a propriedade que é a multiplicação das raízes. Então, ficaria raiz quadrada de raiz quadrada, 2 vezes 2 seria raiz quarta de 16. Fatorando 16, a raiz quarta de 16 é 2. Veja o próximo exemplo. Raiz quadrada de m elevado à oitava potência, n elevado à quarta potência. Multiplicamos as raízes, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar raiz quarta de m elevado à oitava potência, n elevado à quarta potência. Aplicamos a propriedade da simplificação, onde teremos 8 divididos por 4, 2, e 4 divididos por 4, 1. Então, o resultado será m ao quadrado vezes n. Decomposição em uma raiz. Sabemos que a raiz quadrada de m vezes n pode ser escrita raiz quadrada de m vezes a raiz quadrada de n. Vejamos o exemplo. Temos raiz quadrada de 50x à sétima mais raiz quadrada de 32x à sétima. Separamos em decomposição, então teremos raiz quadrada de 25 vezes 2 vezes x à sexta, mais raiz quadrada de 16 vezes 2 vezes x à sexta. Lembrando que 25 vezes 2 é 50 e 16 vezes 2 é 32. Veja aqui, nós vamos tirar da raiz a raiz de 25 e a raiz de x à sexta, a raiz de 16 e a de x à sexta. As demais eu não consigo tirar da raiz, então elas vão ficar dentro da raiz. Raiz de 25 é 5, a raiz de x à sexta é x ao cubo. Então, ficaria como esse resultado? 5x ao cubo vezes raiz quadrada de 2x. A outra, raiz de 16 é 4 e de x à sexta é x ao cubo. Os demais ficarão dentro da raiz, então teremos 4x ao cubo vezes raiz quadrada de 2x. Como são termos semelhantes, x ao cubo e raiz quadrada de 2x, nós podemos somar o 5 e o 4. 5 mais 4, 9, x ao cubo, raiz quadrada de 2x. Outro exemplo. Raiz de 45 mais raiz de 20 menos raiz de 80 menos raiz de 125. Temos que decompor todos em fatores primo. Decompondo, vamos ter raiz de 45, 9 vezes 5, raiz de 20, 4 vezes 5, de 80, 4 vezes 4 vezes 5. E de 125, 5 vezes 25. Separamos as raízes e tiramos as raízes quadradas que podemos fazer. Raiz de 9, então 3 raiz de 5. A de 4, 2 raízes de 5. Como eu tenho duas de 4, ficaria 2 vezes 2, raiz de 5. Raiz de 25 é 5, raiz de 5. Fazemos essa multiplicação de 2 vezes 2.
E resolvemos a expressão, já que temos termos semelhantes que têm todos raiz de 5. Então, 3 mais 2, 5. 5 menos 4, 1. 1 menos 5, menos 4. Então, o resultado será menos 4, raiz de 5. O segredo é sempre decompor em fatores primos.